E aí, galera, mais uma aula com o professor Roberto. E agora a aula é de função polinomial do primeiro grau, tá? Professor, mas o meu professor falou que é função afim ou função apenas do primeiro grau. Não tem problema, tá? Função afim, função do primeiro grau quer dizer a mesma coisa. Mas eu fiz questão de colocar polinomial do primeiro grau, por quê? Porque antes de ser uma função, isso é um polinômio. Tá certo? Então, fica claro que, na verdade, isso é um binômio, se a gente for ser mais específico com relação ao assunto de polinômios. Então, vamos definir o que é a função polinomial do primeiro grau. Então, é uma função que é chamada de f, está definida dos reais até os reais. Professor, o que é isso? O que é os reais até os reais? Ora, é uma função que tem domínio nos reais. Lembra da nossa primeira aula lá do conceito de função, né? Então, R em R significa domínio nos reais e imagem também nos reais, tá certo? Então, ó, é uma função que leva cada valor de x pertencente aos reais, x no caso está no domínio, a um único valor de f de x pertencente também aos reais. F de x, quem não lembra, representa y, né? F de x e y é a mesma coisa. Então, é um valor do domínio que leva a um único valor da imagem. Ora, você chega no espelho e vai se olhar. Está refletindo apenas uma única imagem, a sua imagem, você está vendo ali, tá? Então, é um valor do domínio que leva a um único valor da imagem. Só que leva por meio de uma lei de correspondência, uma lei de formação. E qual é a lei de formação da função afim? F de x igual a ax mais b, com a diferente de zero. Oxi! A diferente de zero, por que A tem que ser diferente de zero e por que não B tem que ser diferente de zero? Galera, ó, A tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se A for zero, a minha função 0 vezes x vai anular esse termo. Anulando esse termo, eu tenho uma função constante. Por quê? Porque vai ficar apenas f de x igual a b. Né? Então, f de x igual a b, b é um número pertencente aos reais? É. Então, vai ficar uma função apenas constante. E para a gente, função constante não vai ter tanto estudo, que é o que a gente quer da função do primeiro grau. Então, para existir a função do primeiro grau, precisa o a ser diferente de zero. Professor, então me mostre exemplos de função do primeiro grau. Ora, vamos aos exemplos. Tem muitos. Então, nós temos f de x igual a 3x mais 2, função do primeiro grau, né? A e B, A diferente de zero. Eu tenho f de x igual a apenas 4x, né? Não tem o termo B, ou seja, não tem A constante, então é uma função apenas que tem A. Eu tenho também que o temor dos alunos, né? X sobre 2, a famosa fração, certo? Também é uma função do primeiro grau. Ah, vou botar aqui x sobre 2 menos 4. Pronto. Então, função afim. Ok? Função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Mesma coisa. Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos de função polinomial do primeiro grau. Ok, então já definimos funções. Então vamos agora entender um pouco sobre o gráfico e fazer alguns estudos dessa função. Essa função é aleatória? Essa função foi dada do nada? Não. Essa função ela vem a partir de uma lei de correspondência, uma lei de formação, a partir de uma situação. Então vamos entender primeiro o gráfico e depois a gente estudar um pouquinho mais essa função. Então no gráfico, primeiro, o gráfico ele é um plano cartesiano, né? Ou melhor, ele vai ser o desenho no plano cartesiano. Então, professor, plano cartesiano, sim. Aquele famoso batalha naval. Tem uma batalha naval que tem as coordenadazinhas, pronto. Aqui nós temos o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É a interseção de dois segmentos, ou dois eixos, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o eixo X, que nós chamamos esse eixo X de abscissas. Nós temos também o eixo Y, que é chamado de ordenadas.
Então estão aqui os dois eixos. Por que você falou que a intersecção dos dois eixos de forma perpendicular, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, certo? Tá certo. E aí, como é que está dividido esses dois eixos, professor? Ora, lembra lá do eixo que vocês viram dos números inteiros? Antes do zero, número negativo. Depois do zero, número positivo. Esse eixo, aqui, ó, no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho todos os valores de x positivo e antes todos os valores de x negativo. Para cima eu tenho todos os valores de y positivo e para baixo todos os valores de y negativo. Tá ok? Então, está formado aqui, né, de forma bem rápida, o plano cartesiano. Eu não vou prolongar muito porque, na verdade, vocês já sabem, já conhecem o plano cartesiano, tá? Que é a intersecção desses dois eixos. Eixo x, que são as abscissas, e eixo y, que são as ordenadas. Então, vamos desenhar um pouquinho aqui, desenhar o gráfico de algumas funções. Vamos pegar f de x igual a x mais 2. Ok? Então, professor, como é que eu desenho o gráfico de uma função? Galera, para desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos apenas. Tá? Por que eu só preciso de 2 pontos? Porque a função polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Tá? E uma reta ela não pode ser desenhada por 2 pontos. Então, eu só preciso de 2 pontos. Tá? Mas eu vou acrescentar mais para que o meu gráfico fique bem mais bonitinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, montar a minha tabelinha com 4 valores de y, ou melhor, de x. Então, menos 2, menos 1. Vamos botar o 0 e 1, ok? Então, eu tenho 4 valores. Peguei valores positivos, negativos e peguei o 0, ok? Tá certo. Professor, o que é que eu vou fazer com essa tabela? Galera, ó, estabelece valor para x e encontra valores para y. Tá? É isso que você tem que fazer, é simples. Quando eu digo que x é menos 2, eu estou querendo que você ache o número que faz correspondência com x. Tá certo? Isso que eu estou querendo. E como é que eu encontro esse número, professor? Substituindo na sua função. Então, pega lá. F de menos 2. Você não está assumindo que x é menos 2? Então, pega f de menos 2. No lugar de x, vai ficar o menos 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, o número que faz correspondência com x, no menos 2, é o 0. A mesma coisa, f de menos 1. Então, menos 1 mais 2 igual a 1. Ok? Então, o número 1 aqui. Agora, f de 0. Então, 0 mais 2 vai dar 2. E, por fim, f de 1, que vai dar 1 mais 2, que é igual a 3. Pronto. Encontrei as relações, certo? Menos 2 e 0 é um par ordenado. Menos 1 e 1, outro par ordenado. 0 e 2, 1 e 3. Pronto. Então, desenhamos o nosso plano cartesiano aqui, ó. Vamos agora plotar os pontos. Então, menos 2 e 0. Menos 2 de x, ó, menos 1, menos 2. Então, menos 2 de x com 0 de y. Ora, se está ligando com 0 de y, esse ponto ele não vai se deslocar. Né? Significa dizer que esse ponto aí, menos 2 e 0, vai ficar em cima do menos 2. E lembrando, ó, o menos 2 é dx. Então, esse ponto tem que ficar em cima do menos 2 de x. E não no 0. Tá ok? Aí, agora, o ponto menos 1 e 1. Então, menos 1 aqui, ó, de x. E 1 de y. Então, quando eu pegar aqui, ó, o encontro desses dois pontos está aqui. Menos 1 e 1. 0 e 2. Então, 1 e 2. Lembrando, ó, 0 é de quem? De x. Então, esse ponto vai ter que ficar em cima do 2. Como o 2 está no y, então vai ficar em cima do 2 de y. E, por fim, o ponto 1 e 3. 1 de x e 3 de y. Então, sobe aqui, ó. Pega o encontro desses dois pontos. Pronto.
Desenhei os pontos, plotei os pontos no plano cartesiano, agora eu vou em busca do meu gráfico, tá? Então o gráfico, ele nasce agora, ó, porque o gráfico é o encontro, é a reta, ó, tá aqui o gráfico, ó, a reta que liga esses pontos, é o encontro desses pontos, tá ok? Então este gráficozinho aqui é o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Tá certo? Vamos buscar outro exemplozinho aqui rapidinho. Pronto, então vamos mais um exemplo aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 1. Trouxe agora o a negativo, tá? Nosso exemplo aqui, o a estava positivo e agora eu trouxe o a negativo. Mesmo processo, professor. É isso mesmo, mesmo processo. Pega a tabelinha, tá? Constrói, atribui valores para x, certo? Então, quem vai dar os valores para x são vocês. Então, você pega lá os valores que vocês quiserem e bota aqui, ó. Vou pegar o mesmo, menos 2, menos 1, 0 e 1, tá? Para a gente ficar com a mesma coisa. Então, eu tenho f, bota aqui embaixo. F de menos 2. Tá? Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2 mais 1. Observa que eu coloquei parênteses, tá? Multiplicação de números negativos. Então coloca lá o parêntesezinho, porque senão vai ficar dois sinais juntos. Tá? Então coloca o parênteses para você entender o que é que você vai fazer. Então menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 mais 1. 5, ok? Tenho também f de menos 1, menos 1, ou melhor, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, com mais 1, 3. F de 0, então eu tenho menos 2 vezes 0 mais 1. Ora, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, com mais 1, 1. E por fim, f de 1 igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 1, menos 1. Então eu tenho agora os meus pares ordenados. Olha aqui, ó. Menos 2 e 5, menos 1 e 3, 0 e 1, 1 e menos 1. Pronto. Descobriu isso? Desenha lá o teu plano cartesiano, bonitinho. Eixo Y é o eixo na vertical, eixo X na horizontal, formando um ângulo de 90 graus aqui. E aí eu tenho o menos 1, o menos 2 de x, menos 2 com 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, liga lá, ó, menos 2 sobe e o 5 vem ao encontro dele. Pronto, formei o ponto, que é o par ordenado. Agora, o menos 1 e 3. Então, menos 1 de x com 3 de y. Está aqui também. Tem agora o 0 e 1, lembrando, né? Se tem o par ordenado onde um dos elementos é 0, o ponto fica naquele número que é diferente de 0. Como é no eixo y, então o ponto vem para cá, ó. No 1, opa, aqui é 2. No 1 de y. Ok? E por fim, 1 de x e menos 1 de y. Está aqui. Pronto. Então, ó, ligando os pontos, eu tenho a reta. Então, a reta é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 1. Tá ok? Pronto, então já está desenhado os dois gráficos. Peguei para A positivo e peguei também para A negativo. Professor, mas espera aí. A positivo, o gráfico teve uma inclinação. A negativo, o gráfico teve outra inclinação. Então, é aí que a gente vai estudar as duas funções.